nós precisamos entender quem nós somos, né? Por que eu digo isso? Porque eu sou um espírito que habita numa carne. Né? A carne, a lógica humana que diz, né? Corre da fome, sai desse lugar, vai pro Egito, vai para onde tem alimento, porque quando fala fome aqui, não é aquela fomezinha que a gente passou uma hora a refeição e a gente fala assim, não, eu tô com fome, não é isso. É a questão do se plantar e não colher, do não ter solução, né? Aparentemente, mas a voz de Deus é essa solução. E quando a gente é uma pessoa espiritual, a gente consegue vencer a carne, colocar a carne no lugar dela, falar assim, não, eu vou na direção de Deus, eu vou obedecer a Deus, ainda que os meus olhos naturais ainda não estejam vendo, o que eu ouço de Deus já me traz uma convicção do que eu tenho que fazer. Oi, gente! Mais um podcast está começando. Você de casa, seja muito bem-vindo. Você que nos acompanha pela TV ou pelo YouTube, está começando o podcast bíblico. Vamos juntos aprender mais da palavra viva e eficaz e já prepare a sua arma de guerra. A Bíblia Sagrada deixa aberta em Gênesis 26, que é o capítulo de hoje. Veremos aqui Isaac vai a Gerar por causa da fome e também veremos aqui Abimeleque faz um pacto com Isaac. Um total de 35 versículos. A gente, por conta do tempo, a gente não consegue ler todos os versículos, mas com a graça de Deus e com a permissão dele, vamos focar nos principais pontos e os princípios de cada capítulo e tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Fica ligadinho do início ao fim, combinado? Você já abriu a sua Bíblia, agora deixa eu apresentar os meus queridos amigos que estão aqui no estúdio. Começo com ele, que é muito mais do que um amigo, mas também meu melhor amigo e meu marido, Pastor Wallace Biebe. Seja muito bem-vindo ao podcast. Olá, Dona Júlia, que prazer e também quero agradecer pelo convite e pela oportunidade. Falar da palavra de Deus é sempre um privilégio, é sempre uma honra e sempre um aprendizado. E eu tenho certeza que essa tarde a gente vai aprender bastante na presença dele. Verdade, vamos aprender muito. A palavra, ela está pronta a nos ensinar e vai ser uma grande bênção. Fica ligado, coração preparado. Quem também está conosco é ele, pastor Igor Andrade, pastor da IGD Regional de Copacabana. Pastor, seja muito bem-vindo. Ô, Dona Júlia, a honra é toda minha, né? Glória a Deus, mais um convite. E eu creio que já está sendo um dia edificante, tanto para nós que começamos a estudar já e o povo de casa que vai também estudar junto com a gente agora. Deus ensinando desde a criação, né? Desde o Gênesis já muito entendimento pra gente, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Quantas histórias, né? Gênesis é o início de tudo, a criação, os patriarcas, vai terminar ali por José e depois Êxodo. Inclusive, se você quiser dar continuidade, a gente já estamos na metade, né? Foi ontem a metade, mas para você dar continuidade, Êxodo nós já estudamos aqui no podcast. É só você ir no nosso canal do YouTube, você se torna um inscrito, ativa o sininho e lá você confere toda a playlist do podcast. E Êxodo está completinho lá para você ser abençoado. Capítulo por capítulo, você pode continuar e essa história também é fantástica. Mas hoje a gente vai se ater aqui a Gênesis 26 e vai ser uma grande bênção. E eu vou pedir agora o convidado de honra, porque ele é muito educado, precisamos convidá-lo. E eu vou pedir a bênção hoje para o pastor Wallace, convidando o Espírito Santo. Pode ser? Claro, que assim seja. Amém. Senhor nosso Deus, diante de Ti nos apresentamos agora através do nome de Jesus. E diferente de qualquer outro livro, meu Pai, que abrimos e lemos, a Tua palavra nós oramos pedindo a Tua direção. Fala conosco, ó Deus, nos instrua, nos ensina, porque estamos aqui para aprender mais de Ti. Com o coração aberto, queremos ouvir a Tua voz e ser edificados pela Tua doce palavra. Obrigado, Jesus, e que assim seja. Amém. Muito obrigada. E agora sim a gente pode começar Gênesis 26, Bíblia aberta, caderno preparado. Vamos ler o versículo 1, que vai nos dizer: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai.
Aqui a gente vê que chegou esse período de fome, e a fome ela representa isso, crise, um período de dificuldade, um período de escassez, é um momento de pressão que Isaac está passando, assim como Abraão também passou por certos momentos de pressão. E a gente vê que Deus não impede os seus filhos de passarem por momentos de dificuldade. Ah, mas Deus tem uma promessa sobre a minha vida, Deus me deu uma palavra. Sim, mas às vezes o livramento vai vir no meio da situação, não é verdade? Então que você possa ter sempre a direção do Senhor. E nos momentos de crise, que você redobre a sua atenção para estar atento à voz de Deus. Porque, pastor Wallace, é interessante, como nós até falávamos lá em Gênesis 24, sobre os nãos de Deus, aqui mais uma vez Deus vai falar, não desças ao Egito. O Egito, né, para esse momento de escassez, ele até representa uma solução humana, uma solução lógica, uma solução que qualquer pessoa, naturalmente falando, desceria ao Egito. Lá vai ter o mantimento, lá vai ter os suprimentos, mas o não de Deus também é para a nossa preservação. E precisamos não só na vida sentimental, como nós falávamos, mas em toda a nossa vida, respeitar o sim de Deus, se Ele manda aí, então vai, e respeitar os nãos, porque é para o nosso bem, né, pastor? Com toda certeza, porque a palavra de Deus diz isso, que Ele é um pai, e o pai ele repreende ao filho que ama. E como todo pai que ama o seu filho, ele nem sempre, né, vai dizer sim, pode. Acho que fala mais não do que sim, né? Muitas das vezes, é verdade. E a gente vê também o cuidado de Deus na vida de Isaac, aquilo que ele queria fazer. A palavra também fala, né, o pastor Igor, eu lembro, que quando aquele jovem rico, ele se apresenta diante de Jesus, e Jesus, ele diz para ele, né, ele na verdade diz para Jesus que já tem guardado, praticado todos os mandamentos. E aí depois o Senhor Jesus vai dizer, mas falta-te uma coisa, vá, vende tudo que tens e dá aos pobres. E a Bíblia diz, e saindo dali, contrariado. Ou seja, de vez em quando Jesus ele vai nos contrariar. A palavra de Deus ela vai dizer não. E a gente precisa estar sensível para ouvir e entender que Deus, como um pai, ele está cuidando da gente até quando ele diz não. Até quando ele diz não desças, até quando ele diz não é a hora, agora não é o momento, também é Deus cuidando da gente. Eu creio, Deus cuida nos detalhes, e a gente precisa estar sensível a isso e não nos entristecer, mas se alegrar, porque se Deus está me dizendo não, se está me contrariando, é porque Ele é um pai que me ama e está preservando pela minha vida, quer poupar o meu tempo, às vezes, se você for por esse caminho contrário à vontade de Deus, vai ser um desperdício de tempo, de recursos, enfim, de sentimentos, você vai gastar tempo da sua vida, enfim, que você esteja sempre debaixo da direção de Deus. A gente sempre bate nessa tecla e é isso. E pastor Igor, estar debaixo da direção nem sempre são caminhos lógicos. O Egito é a solução mais fácil, é o caminho lógico, mas Deus nos chama, assim como Abraão, a caminhar por fé, a colocar o pé e o chão vem depois. Ele nos chama a ir para uma terra e no caminho vai dando direções. Então nem sempre é o caminho mais lógico, mas é o caminho da bênção. Com toda certeza, dona Júlia. E eu acredito que para isso nós precisamos entender quem nós somos, né? Por que eu digo isso? Porque eu sou um espírito que habita numa carne. Né? A carne, a lógica humana que diz, né? Corre da fome, sai desse lugar, vai pro Egito, vai para onde tem alimento, vai... Porque quando fala fome aqui, não é aquela fomezinha que a gente passou uma hora a refeição e a gente fala assim, não, eu tô com fome, não é isso. É a questão do se plantar e não colher, do não ter solução, né? Aparentemente. Mas Deus, a voz de Deus é essa solução. Sim. E a gente, quando a gente é uma pessoa espiritual, a gente consegue vencer a carne, colocar a carne no lugar dela, falar assim, não, eu vou na direção de Deus, eu vou obedecer a Deus, ainda que os meus olhos naturais ainda não estejam vendo, o que eu ouço de Deus já me traz uma convicção do que eu tenho que fazer. Exato, e aqui do versículo 4 até o 6, ele vai reafirmar mais uma vez de que Deus seria com ele, que iria abençoar, e ali no versículo 6 fala, e assim habitou Isaac em Gerar. Isaac obedeceu. Isaac estava debaixo da direção, ou seja, a bênção está ligada tanto à aliança, né, que Deus fez com Abraão e se estende ali também a Isaac, mas também a obediência que Isaac estava tendo aqui. E a obediência, ela é poderosa. Eu até estava lembrando de alguns textos e fala, obedecer é melhor do que sacrificar. A prova, né, de que nós amamos a Deus é quando nós guardamos os seus mandamentos, ou seja, viver de acordo com a palavra. Também tem um texto que diz, serei os meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Só que aí a gente entra nessa mesma questão de que obedecer a Deus
muitas das vezes é ir contrário à lógica, é ir contrário à emoção, é ir contrário às circunstâncias, a todo o contexto. E Pastor Wallace, por que às vezes é tão difícil ou tão doloroso obedecer a Deus? Ele pede coisas difíceis, né? Às vezes, como foi com Abraão, pedindo o filho Isaac, mas como nós já estudamos e vimos que Deus queria o coração de Abraão, não o Isaac em si, mas Deus pede coisas difíceis, renúncias que dói em nós, que nos custam, e às vezes obedecer se torna difícil, mas é o melhor caminho. É uma verdade, dona Júlia, porque por que se torna tão difícil? Porque a gente tem a nossa convicção, que a gente tem, né, os nossos caminhos, as nossas escolhas, e muitas das vezes achamos que sabemos até mais do que Deus. Como o pastor Igor bem colocou, nós habitamos numa carne, uma matéria, e que tem suas vontades, tem sentimentos, tem emoções, sentimos medo, sentimos ansiedade, e às vezes nos deixamos levar e ser dominados por essas questões. Será que agora é a hora? Será que eu devo ir? Não, acho que não está no tempo. Não, acho que agora não é o momento para mim. Não, aquele lugar não é o lugar. Sabe, e essas coisas vão nos afastando do centro da vontade de Deus. E cada vez que a gente vê isso, a gente vê que quando tomamos decisões assim, trazemos problemas. Você falava bem do Abraão, quando ele toma a decisão de obedecer a Deus, e Deus proveu em tudo. Ele pensava, né, que iria ali sacrificar o filho para Deus. Poxa, como é que vai ser agora? Mas em tudo ele confiou e Deus não permitiu, Deus proveu. Então, quando a gente decide confiar, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, a gente sempre vê a mão e a provisão de Deus. Então, muitas das vezes se torna difícil por conta disso. Lembra quando Jesus disse para Pedro, né? Ele disse, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. Jesus disse, vem. Eu acho que nessa hora ele falou, ai meu Deus, por que eu falei? E agora, o que eu faço? Tá todo mundo quietinho, por que eu não falei igual todo mundo? Exatamente. E a gente percebe isso, que na hora ele começa a caminhar e até anda, dá alguns passos sobre as águas, mas depois ele começa a afundar. E a Bíblia diz, e sentindo, né, o vento, teve medo. Então, ou seja, as emoções, teve medo, foi dominado. E na nossa caminhada de fé vai ser muitas das vezes assim, a gente vai começar a caminhar e às vezes as portas parecem que não vão abrir. A coisa parece que a resposta não vai chegar. Parece que a fome não está passando, né? No caso aqui do texto. E é a hora que a gente começa a temer, começa a duvidar. Mas se a gente permanecer como o Isaac aqui obedeceu, a gente sempre vê a provisão de Deus na nossa vida. A mão de Jesus. Pastor, só falou algo, a dona Júlia falou sobre a lógica humana, né? Mas se nós olharmos também pela lógica espiritual da coisa, era uma fome, a primeira fome nos dias de Isaac. Mas já existia, já teve fome anterior, né? Então, assim, se o Isaac, ou eu, o senhor, a dona Júlia, ou qualquer pessoa, né, conseguir entender que Deus ele já resolveu em outros momentos, outras situações, eu acho que fica assim, né, da gente colocar na mão de Deus e confiar, fica uma coisa assim mais, né, mais fácil, porque a fome está ali. Exato. Mas fica, né, uma certeza maior. Deus já resolveu isso antes, Deus já fez em outros momentos. Deus já deu provas, fazer. Evidências, né, de que ele é fiel, de que ele cumpre com a sua palavra e Deus provê para si. É isso que nós vemos em Gênesis 22. Mas a obediência de Abraão foi testada até o limite. E se a sua obediência for testada até o limite? E aí, será que vai passar no teste ou vai reprovar? Não, vamos ser provados e aprovados, né? Que você receba isso e viva isso todos os dias. Aqui do 7 ao 11 vai falar que Isaac, diante do rei Abimeleque, vai mentir sobre Rebeca. E isso te lembra alguma coisa, você que estuda aqui a Bíblia com a gente, que Abraão já fez isso 2 vezes com Sara, uma diante de Faraó e a outra, me esqueci o nome do rei, mas repetiu a mesma situação. E agora, em Gênesis 26, o Isaac vai mentir sobre Rebeca, repetindo o mesmo erro do pai. Nós vemos que até homens de Deus, mas são homens, né? A gente tem que lembrar que existe a humanidade, as falhas, e ele está repetindo ali um padrão errado do pai. Ao invés de olhar e aprender, né, com os erros, ele olhou e repetiu. E, pastor Igor, é interessante porque nós precisamos romper ciclos, mas qual que é a situação? Muitas das vezes, esses ciclos ainda são inconscientes. A pessoa faz, a pessoa fala, ela age e reage com coisas que estão ainda, que não são conscientes. Às vezes é um comportamento na família, ela age em cima de um trauma, ela nem está tendo noção do que ela está fazendo. É um ciclo que ela está repetindo
E como é que a gente pode identificar esses ciclos que estão se repetindo para poder romper com eles? Pois é, dona Júlia, eu lembro que uma vez um professor, né, um pastor que foi um professor para mim, ele ensinou, olha aí, a Bíblia vai ensinar duas coisas, basicamente, o que fazer e o que não fazer. Né? Então, hoje a gente tem a Bíblia de papel, a Bíblia já está toda ela escrita aqui pra gente, mas a Bíblia, no caso, para o Isaac, era a vida do seu pai Abraão, né? Então ele poderia olhar para isso também e falar, não, isso aqui, essa confiança eu vou imitar, vou fazer igual, né? Mas isso aqui que meu pai fez, né, e não era para ser feito, isso aqui eu não vou fazer, eu tenho a chance de fazer o contrário. A gente tem os dois no mesmo capítulo, né? Exato. A gente vê ele obedecendo a Deus, assim como Abraão, o que fazer e também o que não fazer. O que não fazer. Mas ele teve a oportunidade de fazer diferente, não fez, né? Como a senhora disse, é uma questão de ciclos que eu vejo que dentro de contextos familiares, contextos de criação, outro dia mesmo, né? Eu na igreja fui falar com uma pessoa e a pessoa fala assim, pastor, sabe, é tão inconsciente o que eu faço que a pessoa entrava na igreja fazendo um gesto de sinal de cruz e ela falou assim, mas isso aí foi algo que eu aprendi com a minha avó e tudo mais, mas eu não percebo, quando eu vi eu já fiz, eu dei para ela o ensinamento, mostrei para ela na palavra e tudo mais, né? Mas para fazer isso a pessoa precisa dar um passo de repente para fora da situação. Ela sai da situação, ela enxerga que é diferente em Deus e ela consegue, então, quebrar esse ciclo e fazer algo diferente, né, do que foi feito até agora. E é interessante porque, assim como nesse caso, uma pessoa de fora, claro, pautado na palavra, mas alguém de fora consegue identificar melhor. Exato. E diga-se de passagem, estou aqui na frente do meu marido, ele não me deixa mentir, que às vezes tem comportamentos que eu faço que são iguais da minha mãe. Tem coisas que ele faz que é igual do pai dele, ou da mãe, e vice-versa. E aí, quando a gente percebe, né, porque a pessoa em si não se dá conta, é inconsciente. Exato. Mas quando eu vejo ele fazendo, eu falo, isso é Severino. Ó, seu Severino aí. Ó, dona E Gislene. ele fala a mesma coisa. Porque às vezes a gente não se dá conta, às vezes é inconsciente. Então, a vida em comunhão, a vida na igreja, vai te mostrar isso. Você vê outras pessoas, você olhar para outras pessoas na Bíblia, vai te fazer enxergar tanta coisa que você faz inconsciente, vai trazer isso à consciência, é algo muito poderoso. E a gente vê que obedecendo a Deus, Isaac prosperou mesmo em meio à fome. Só que aí a gente vai ver que os servos ali, acho que do rei Abimeleque, me corrija se eu estiver errada, né? São tantos capítulos, mas eles vão entulhar os poços. Abimeleque. Vão ali entulhar os poços que Isaac estava cavando. E aí a gente vê um assunto interessante, porque os filisteus estavam entulhando os poços e expulsando Isaac. E aí a gente pode ver que, já que ele estava prosperando em meio a uma terra de fome, um período de escassez, de crise, pastor Wallace, talvez eles estavam com inveja de Isaac, a gente pode entender dessa forma. E aí eu já incluo outra pergunta: como lidar com a inveja? De fato, né, estavam com inveja. A Bíblia deixa isso bem claro, né, que eles queriam entulhar os poços de Isaac porque viu que ele prosperava, viu ele crescendo e enriquecendo, e aquilo causava uma certa revolta. E isso acaba se tornando comum, não deveria, mas é muito evidente. Isso é uma experiência que eu acredito que todo mundo que já passou por um crescimento, por um momento de sucesso, ela percebe, né, que às vezes o outro vai invejar, o outro vai desejar o lugar, a posição, querer fazer o mesmo. E a gente tem que aprender a lidar com a inveja, sabe, com a sabedoria de Deus, pedindo a Deus a direção, a sabedoria, e entender que aquele sentimento, aquilo não vem dela, daquela pessoa, porque daqui a pouco a pessoa ela leva para o pessoal, né, para o particular, e ela começa a querer também retribuir da mesma forma. Mas a gente precisa acreditar na palavra de Deus, que não vale encantamento para o povo de Deus, né, contra Israel. Porque ali na igreja mesmo a gente atende várias pessoas, acredito, pastor, que sou algumas vezes, né, pastor, estão com inveja de mim, estão querendo fazer isso. E às vezes as pessoas oram por mim, pastor, contra inveja, para Deus me blindar. E é claro que a gente ora, porque a nossa vida é de oração, é colocando-se diante de Deus, mas eu sempre dou essa palavra para a pessoa: olha, não vale encantamento, não vale, sabe? É inveja, é contra você se a gente tem a bênção de Deus. Mas dizer que não funciona não é uma verdade, é irreal. Funciona. A gente sabe do mundo espiritual, mas não para aqueles que estão firmados na palavra de Deus e que têm a bênção de Deus. A gente sabe que é um sentimento maligno, que não vem do Senhor, e é uma coisa espiritual.
E assim como outras batalhas que a gente vence na presença de Deus, a gente também vence a inveja. Só que é interessante, porque a conta dos que são invejados para os invejosos parece que não bate. Se a gente perguntar aqui, eu não consigo ver, né? Mas quem já se sentiu invejado? A maioria levanta a mão. E quem já sentiu inveja? Ninguém. A conta não bate, não é? Não é meio estranha essa matemática? É porque, desculpa lhe cortar, Claro. mas é um sentimento às vezes tão sutil, que às vezes pode ser uma coisa mais descarada, mas às vezes está ali oculto, sutil, e a pessoa ela nem percebe, mas ela está invejando. E isso também tem a ver com uma questão da pessoa ela reconhecer, tem a ver com, sabe, ela ser humilde, né? Com o orgulho, a vaidade, às vezes não deixa a pessoa perceber. Uma vez eu ouvi uma frase, isso ficou no meu coração, que esses sentimentos, o orgulho, né? Às vezes até a inveja, é como uma cebola. Você tira uma camada, vem outra, e você vai tirando, e vai tirando, vai tirando. E mesmo quando a pessoa ela chega a dizer, eu sou orgulhoso, eu tenho inveja, tem mais coisas ali ainda escondidas, sabe? Então, até a pessoa chegar num nível dela dizer e reconhecer é muito difícil. Porque às vezes se torna um sentimento muito sutil e a pessoa ela inveja, mas nem percebe que aquilo ali é uma inveja que ela está tendo a outra pessoa. É verdade, é muita coragem, né? Eu já senti inveja, a pessoa assumir isso. Mas eu creio que a palavra penetra no mais profundo da cebola e trata, né? A palavra tem esse poder, que ela possa nos tratar. Isso aí, essa representação da cebola é sensacional. Sensacional. Não vou entrar muito nesse assunto, Não porque chora. senão vai para um outro lado. Mas continuando aqui, a gente vê que o Isaac foi dando nomes aos poços. Ezeque, que significa contenda, Sitna, que significa inimizade. Mas, pastor Igor, por que Isaac não confrontou os filisteus? Tem alguma explicação para isso? Ele foi só saindo, foi aceitando? Por que ele não foi lá e confrontou? O que o senhor acha? É aquilo que o pastor Wallace falou sobre ter a bênção de Deus. Acho que se eu tenho a bênção de Deus, eu estou na direção de Deus, nada pode me deter, nada pode me parar, e eu não posso perder tempo. Né? Eu vejo que nessa questão que o senhor falou de atendimento, de atender pessoas assim, eu vejo que tem gente que para a vida dela porque alguém sentiu inveja dela, porque alguém olhou para ela e teve um olho grande, ela para a vida dela, ela prefere não prosperar, né? Ela prefere não avançar. Se é para ser invejado, eu prefiro não ter. Eu já ouvi pessoas falando assim, como se não tivesse a bênção de Deus. Mas se a gente olhar para a trajetória do Isaac, até a inveja chegar, o quanto que veio Deus abençoando ele, né? Eu acho muito interessante o versículo 12, que fala que ele semeou e colheu, né? Mas se a gente olhar os versículos anteriores, Deus nem sequer falou para ele semear. Aquela semeadura que o Isaac faz é de uma confiança no Deus que falou, olha, essa terra aqui, você vai ser abençoado nela. Então Deus deu palavra, Deus deu direção, Deus sustentou, Deus fez ele chegar ali, aí agora na inveja ele vai ficar perdendo o tempo dele confrontando? Não, tem uma bênção de Deus. Aonde eu for cavar, vai ter bênção, porque Deus está comigo. E se a gente for lembrar, a cultura da época já era assim, de ser passada as histórias. Então, certamente, ele ouviu ali sobre o pai dele e o Ló, não é verdade? Abraão sugeriu, vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe onde você quer ir, porque Abraão entendia isso, que não era o local, não era o lugar, mas era a bênção que estava sobre ele. Então, Isaac, eu creio que também ouviu muita história e tinha ali experiências das pessoas com Deus que ele poderia se inspirar. Então, nem toda luta tem que ser combatida. Às vezes tem que ser só evitado mesmo. Ele saiu de cabeça erguida, não ficou tentando provar o seu valor para ninguém. E nós vemos ali que quem não luta por tudo, né, qualquer picuinha, ela vai receber aquilo que realmente importa, né? A bênção de Deus estava com ele. E o finalzinho, já para encerrar, do 23 ao 25, a gente vê que Deus aparece mais uma vez para Isaac, reafirma a promessa, e daí Isaac toma 3 atitudes poderosas. Ele levanta um altar, né, que significa adoração. Também ele constrói as suas tendas, uma dependência em Deus, assim como Abraão, seu pai. E também ele vai construir um poço, que dali também vem o seu sustento. Nós podemos viver essa vida de adoração constante, dependência e provisão de Deus nas nossas vidas. E no finalzinho do 26 ao 35, Abimeleque vai fazer um pacto com Isaac. Olha só, aqueles que o expulsaram vão voltar
para poder reconhecer que Deus está com Isaac. E ali eles firmam um pacto, né? A presença de Deus na sua vida, ela tem que se tornar visível para outras pessoas perceberem. Deus está com ele. Ali eles fazem um pacto e tinha até mais coisa para a gente falar, mas o tempo não nos permite. Mas que você continue meditando, porque Deus quer falar muito ao seu coração. Para a gente encerrar com chave de ouro, vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que sobre Gênesis 26, ele nos diz assim: depois de muitas contendas, Isaac finalmente cavou um poço que não foi motivo de brigas. Mesmo assim, saiu dali e foi a Berseba, onde ouviu o Deus de seu pai, reafirmando as promessas que havia feito a Abraão. Então, construiu um altar ao Senhor e o adorou. E Abimeleque, o rei dos filisteus, percebera que a mão do Deus Altíssimo estava sobre Isaque, e por temer que ele se tornasse ainda mais forte e rico, propôs-lhe um acordo de paz. Então ambos juraram que não fariam mal um ao outro, e sim o bem. Um espírito manso e tranquilo é o que se destaca em quem realmente é um servo do Deus Altíssimo. Portanto, se depender de você, jamais deixe alguém triste ou ofendido. Tome sempre a atitude recomendada pela palavra e não haverá escândalo para a sua vida. Muito obrigada, missionário R.R. Soares. É interessante, a gente não comentou sobre isso, né? Mas a palavra fala que não é só sem santidade, né, que nós não veremos a Deus, mas tende a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A gente esquece a primeira parte. À medida do possível, temos que ter paz com todos. Pastor Igor, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no podcast. E fala para nós como é que tá a IGD de Copacabana. Tá linda ali a igreja, eu já vi nas redes sociais. E pastor, fala para nós quais são as mídias sociais, o endereço, os horários. Você pode ficar à vontade. Dona Júlia, eu que agradeço aqui o convite, me chamem mais vezes, é sempre uma honra estar aqui falando da palavra de Deus. E falar da palavra de Deus é a minha missão de vida, e eu quero te servir com essa missão de vida ali na nossa igreja Internacional da Graça de Deus, sede regional em Copacabana, na Avenida Atlântica 3806, na antiga Galeria Lasca. É o endereço mais conhecido ali em Copacabana, e você pode estar comigo em uma das reuniões de domingo de encontro com Deus, onde essa igreja linda se reúne para adorar o Senhor, às 7, 10, 15, como também às 18 horas. Tudo que acontece na igreja está também nas minhas redes sociais, no meu Instagram, pr.igorandrade. Pode ir lá e você vai também receber ali uma palavra, você pode me pedir uma oração, um direcionamento baseado na palavra de Deus, que eu tô ali para te ajudar. Deus abençoe. Amém. Obrigada, pastor Igor e pastor Wallace, meu marido. Estamos ali na IGD de Laranjeiras. Fala para nós qual que é o endereço da bênção, os horários de domingo, as mídias sociais. Pode ficar à vontade, dá o seu recado. Exatamente. Laranjeiras é o local da bênção. Eu quero estender esse convite ao povo da Zona Sul, dos bairros adjacentes ali ao redor, que esteja presente conosco. Estamos ali diariamente atendendo pessoas, ministrando a palavra, orando por pessoas que necessitam. E nesse domingo agora estaremos em 4 horários, às 7, às 9h30, às 15 e às 18 horas. Eu quero lhe ajudar naquilo que Deus me usar, quero lhe dar uma palavra. Eu tenho certeza que você vai sair dali muito edificado e abençoado. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui e também você que pode acompanhar, tá lá na @IIGD Laranjeiras. Ali nós temos informações, horários de culto, que também vai poder lhe ajudar. Perfeito, muito obrigada, meus amigos, e muito obrigada a você aí de casa. Aquele dever de sempre, né? Vamos fazer a leitura de Gênesis 27. Faça aquela leitura prévia e volte aqui para o próximo programa para a gente continuar aprendendo mais e mais. Tamo junto nessa missão, hein? Vamos finalizar Gênesis com sucesso para a glória de Deus. Você aí de casa, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e que Deus os abençoe. Até mais! Gostou desse vídeo? Deus falou com você? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Se foi bênção para você, se te edificou, também será bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar. Compartilha no grupo dos amigos, grupo da família, nas redes sociais, fique à vontade.
E falando em mídias sociais, você já conhece o nosso Instagram? O @canal.cjc. Lá a gente sempre coloca bastidores, novidades. É lá que acontecem as votações para os próximos livros que vamos estudar aqui no podcast bíblico. Você não pode ficar de fora, né? Então seja um seguidor do @canal.cjc. E também compartilhe o nosso perfil, tá bom? Te convido a ser um inscrito aqui do canal do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, meu amigo, tá perdendo e muito! Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para que assim que a gente subir um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ser avisado, tá bom? Muitas bênçãos aqui no canal do YouTube, que Deus te abençoe e já pode seguir aqui para o próximo vídeo. Até mais!